Gostaria de agradecer, antes de dar início à palestra, ao NTM, essa equipe maravilhosa, que é uma pessoa do Cadu, né? Cadu aí nos aturou durante esses dias todos fazendo essas gravações, pedindo o trabalho dele com outras funções também lá no NTM. Muito obrigada aqui, Cadu, tá? Você é nota 1000, tá? Enfim, vamos falar um pouquinho hoje sobre TDAH. Esse tema que parece tão antigo, né? Você entra na internet, coloca lá TDAH, você vai encontrar 1000 páginas, 1000 verdades, 1000 mitos, muitas besteiras, mas vocês vão encontrar tudo que vocês quiserem sobre o TDAH. Eu aqui não vou ficar muito falando de critérios diagnósticos, eu acho que essa não é a ideia. Quando a educação vem discorrer sobre esse tema. Os critérios diagnósticos estão lá na internet, agora com o DSM-5, que já saiu novo, está inclusive tudo atualizado lá. Quem tiver interesse, eu acho interessante, né? Eu acho bacana buscar, mesmo sendo da área clínica, da área de saúde. Mas eu venho trazendo esse tema porque quando você pensa numa criança TDA, e aí eu vou falar TDAH, você pensa numa criança com um prognóstico bastante reservado de sucesso acadêmico, né? De desempenho acadêmico, de desempenho pedagógico. E quando em saúde você fala reservado, é porque é grave. Quando você fala o quadro é importante, é reservado, não é porque é importante positivamente, não, porque é grave. Bem, mas não é bem assim, e a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar disso. Por isso eu trouxe esse tema, considerando que na rede hoje nós temos mais TDAs do que deficientes. Nós temos aí um enorme número de auxiliares de classe, de mediadores, atendendo a essas crianças. E isso aumentou de forma significativa nos 2 últimos anos. Parece que tantas crianças com deficiência quanto os TDAs estão nascendo assim aos montes. Tamanho o volume de laudos que chegam até o momento. Então é por isso é importante nós discutirmos sobre isso. Falarmos, nós nos prepararmos, nós estudarmos isso. Então vamos lá? Pode clicar de novo. Para frente, na barrinha lá. Volta. Isso. Vamos começar aí conceituando para que vocês entendam um pouco. O que é o TDA? TDA, traduzindo aí, ao pé da letra, transtorno do déficit de atenção. E aí eu tirei o H, porque essa é a forma que hoje é utilizada. Porque nem todo TDA tem H, nem todo TDA tem hiperatividade, tem impulsividade. Nós temos muitos TDAs predominantemente desatentos. Nós vamos falar um pouquinho disso depois. Então, o que é o TDA? Muita gente pensa que TDA é deficiência, é lesão neurológica, é um defeito, alguma estrutura lá no cérebro é defeituosa. Não é bem isso, gente. O TDA tem uma alteração cerebral? Tem sim. Essa alteração, ela é neurobiológica. Ela está relacionada tanto a uma hipoperfusão, uma baixa irrigação sanguínea, nessa área do cérebro que vocês chamam de fronte, pré-frontal, né? Pré-frontal e no frontal, quanto em alteração de alguns neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, serotonina. Mas especialmente nessa área frontal do cérebro, onde existe uma baixa irrigação sanguínea. Então aqui o TDA vai ter menos glicose, então o seu consumo de energia
vai ser diminuído. E isso vai causar alterações em diversas áreas do comportamento, que nós aos poucos vamos falar, tá? Para que vocês não cheguem recebendo muitas informações o tempo todo. Então, existe uma alteração neurobiológica e ela está lá na região frontal. O frontal é uma região que nós podemos dizer que é o cérebro executivo. É uma região onde você planeja, onde você elabora. É uma região que te permite ter aquele freio de mão. Tá? Então, por isso, os TDAs são muito impulsivos. Eles não têm esse freio de mão que nós temos. Por isso, eles se vivem em muitas confusões na escola. Por quê? Se nessa área, esse funcionamento não é eficaz, ele tem dificuldade de controlar os seus impulsos. Nós vamos falar de impulsividade depois. Então, é importante saber disso. Até bem pouco tempo, achava-se que TDA era uma lesão cerebral. Não é uma disfunção. Isso é verdade. E tem uma origem genética. Os estudos apontam aí mais ou menos 70%, alguns até colocam de 70% a 80% de origem genética. Então, crianças TDAs, provavelmente pais TDAs, família TDA, parentes TDA. Existem outros estudos também que apontam alterações, problemas durante o parto, como causa do TDA. Durante a gestação, deficiência nutricional. Bem, então esses são alguns fatores causais que podem ser a causa do TDA. Mas aí, assim, a questão genética, ela realmente se destaca muito mais do que essas alterações. Bem, agora se você tem se a criança tem uma mãe TDA ainda tem uma complicação durante o parto, uma deficiência nutricional, então pior ainda, né? Como você sabe que existe essa alteração neurobiológica nessa área frontal? Bem, nos últimos anos foi possível mapear através de exames de neuroimagem, PET e SPECT, onde você consegue visualizar o cérebro em atividade. Gente, olha que delícia! Vocês gostariam de fazer? Para ver se está funcionando tudo direitinho? De forma eficaz? Uma vez eu fui convidada a fazer esse exame por um professor de neurologia na Santa Casa, Dr. Sérgio Schmidt. Ele estava fazendo uma pesquisa, aí ele convidou os alunos para participar de uma pesquisa de pós-doutorado dele. Aí eu não me arrisquei, não. Não quis me arriscar, porque eu ia ver que meu cérebro estava funcionando direitinho, que tem áreas que eu estava bem paradinha, com uma baixa irrigação sanguínea. Falei, não quero isso não vou fazer não. Brincadeira, não foi bem isso não. Eu não fiz porque eu precisava estar lá, eu morava em Cabo Frio, precisava estar na Barra 2 vezes por semana, porque não era só um exame. Esse exame era feito sobre testagem, sobre a aplicação de vários instrumentos de avaliação. Bem, enfim, morando aqui, estar sexta-feira na Santa Casa, toda sexta-feira já era muito laborioso, né? Quanto mais do que isso era impossível. Mas é isso. Então, esses exames de neuroimagem, eles podem mostrar exatamente o funcionamento, o seu cérebro em atividade. Então, foi graças a esses exames que pôde-se delimitar, pôde-se mapear em que regiões do cérebro acontecem esse hipofuncionamento, essa hipoperfusão sanguínea. Então, aí é o frontal, é o nosso maestro executivo, ele está ligado à questão de ações, planejamento, controle dos impulsos, controle das emoções e das funções executivas, principalmente. Essa condição que você tem de se engajar num projeto, numa atividade, de elaborar estratégias e de executar, né? Que é onde, na maioria das vezes, o TDA falha muito. Então, vamos adiantar.
Então, o transtorno, ele tem aí uma tríade, que há mais de 4 décadas caracteriza o quadro, que é a instabilidade na atenção, eu coloquei ali distração, é a instabilidade, a impulsividade e a hiperatividade. É importante nós falarmos que nem todo TDA, como eu falei anteriormente, estou reforçando, é hiperativo, tem hiperatividade. Mas ele jamais deixará de apresentar uma forte tendência à dispersão, à distração. Tá, eu vou aproveitar para falar hiperatividade. Importante diferenciar a hiperatividade sintoma, a agitação psicomotora da criança com síndrome de Down, um exemplo, da criança com síndrome de Williams, do TDA. É diferente. Essa hiperatividade, essa agitação, muitas vezes, que muitas crianças com síndrome de Down têm, não é o TDA. Tá? Essa hiperatividade, ela ocorre em função mesmo de uma imaturidade cerebral. Então, quando você recebe um laudo de uma criança com uma deficiência intelectual, uma síndrome de Down, mais hiperatividade, essa hiperatividade não é o TDA. O médico quer dizer para você que ela é uma criança muito agitada. Então, a gente precisa saber diferenciar isso. Eu trago essa questão para vocês, porque nós temos recebido muitos registros das escolas, onde coloca assim, síndrome de Down, hiperatividade, autismo, vários quadros. Eu falei, peraí, vamos saber direito o que essa criança tem, que ela não pode ter tudo isso. Então, é importante a gente aqui diferenciar isso, ok? Então, utiliza-se o termo transtorno do déficit de atenção, ou distúrbio do déficit de atenção. Muitos médicos falam DDA em vez de TDA. Mas, de verdade, gente, a palavra transtorno, ela não caracteriza bem o quadro. A palavra, assim como a palavra déficit também não caracteriza. Porque não é que ele não tem atenção nenhuma. Muito pelo contrário. Em algumas situações, eles desenvolvem o que a gente chama de hiperfoco, hiperconcentração para uma determinada área de interesse. Não é para tudo. Então, o que caracteriza o TDA é a instabilidade da atenção. Essa atenção, ela é fluida, né? Ela é lábil. Muitas crianças são hipervigis, elas não conseguem perceber o estímulo que é importante. Tudo para ela é importante ao mesmo tempo. Ela não consegue filtrar os estímulos, ok? Então pode adiantar. E aí, quando você fala, vai chegar uma criança hiperativa na escola, é TDAH, né? Você imagina uma criança mais ou menos assim. Pode colocar de novo? Esse é meu pinguim hiperativo. Eu conheci esse pinguim em 2007. Foi o doutor Eduardo, na Santa Casa, que começou uma aula sobre TDA. Aliás, TDA de vários professores. Começou isso aí. Mais ou menos assim, né? Quando você fala em TDA, você já imagina essa criança. A criança TDA, ela não anda, ela pula, né?
o tempo todo. É como se aquela energia contida nos músculos, né, precisassem fluir, né? Então, ela não anda, ela corre ou ela pula. Mas e vamos falar dessa questão da hiperatividade. Porque quando a gente fala em hiperatividade, pensa na criança agitada. Essa criança que escala os móveis, que acaba com o sofá da mãe, não é isso? Que risca todas as paredes. A gente pensa nessa criança, que em sala de aula não para quieta, porque ela mexe com todos os coleguinhas. Mas essa hiperatividade, gente, é mental. Ela é essencialmente mental. O TDA, ele não consegue filtrar os estímulos. Então, todos entram ao mesmo tempo. Ele pensa em tudo ao mesmo tempo. Faz mil projetos, tem mil ideias. As crianças são extremamente inventivas, criativas, artistas. Porque essa questão da criatividade, né, é uma característica bem marcante no TDA. Então, eu já ouvi relatos assim, de jovens adultos e de adultos, que falam de um cansaço mental, de um cansaço na alma. Então, essa hiperatividade física vem para diluir esse funcionamento mental intenso. Então, consegue perceber? Consegue imaginar, sentir como funciona o cérebro dessas crianças? Crianças que realmente não desligam. Nunca. E quando vem a sensação de sono, de cansaço, muitas delas não sabem diferenciar o sono do estar se sentindo mal. Então eu ouço muitas delas falarem, eu começo a me sentir mal. Quando ela diz que está se sentindo mal, ela está entrando em exaustão mental. E muitos adultos aqui provavelmente têm essa sensação. Sabe aquela sensação de querer dormir, desligar e o cérebro continua, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do TDA no adulto e eu quero perceber se algumas pessoas aqui, se tem alguém aqui que consegue ter essas sensações, esses sintomas. Então aquele cérebro que não desliga, que está o tempo todo funcionando e você quando dorme, ainda dorme dando aula, já dorme fazendo projetos, ainda sonha com isso, né? É verdade ou mentira? Não consegue relaxar. E aí você tem que falar assim, eu quero dormir. E não consegue, tá? Então muitas pessoas começam a desenvolver quadros de ansiedade e outras comorbidades que eu não vou abordar aqui, porque o tempo não será o suficiente. Mas eu quero falar para vocês, quero que vocês percebam essa exaustão mental. Essa hiperatividade, que se fosse só física, seria ótima. Que não é, que é mental também. Nessas alterações de neurotransmissores que ficam lá nas áreas íntimas do cérebro, perturbando. Né? Elas ficam lá mexendo com o humor da criança, mexendo com a impulsividade. Então muitas começam a apresentar irritabilidade, alteração no humor. Bem, eu quero que isso fique aqui, né? Não só na hiperatividade física, mas dessa hiperatividade mental, que faz com que os nossos pequenos entrem em exaustão. E aí, quando eles se veem numa demanda muito grande acadêmica, pedagógica, se eles têm um trabalho disciplinar em casa, com os pais, tudo, olha, você consegue, você precisa conseguir acertar, você precisa estudar, eles acabam adoecendo. Vocês sabiam disso?
Muito comum, transtorno de ansiedade generalizada em crianças. Bem, então esse é só para vocês pensarem sobre isso e depois até aprofundarem, né, mais um pouco. Vamos adiantar então. A questão da impulsividade acontece simplesmente pelo fato deles terem falha no que a gente chama de freio inibitório. Freio mesmo. É conter. Conter o impulso de fazer algo negativo. E isso muitas vezes nós vemos também no adulto, não é assim? O que é a impulsividade? É um ímpeto, né? É uma ação de impelir, é uma força com que se impele. Essas crianças, ou esses adultos, essas pessoas, elas têm um receptor de alta sensibilidade. Em tudo para elas é mais intenso. Qualquer situação desconfortável, de conflito, nelas é mais forte e provocam uma reação mais forte no outro. Por isso tantos conflitos. Essa falha de freio inibitório, incapacidade de não conseguir, né? E no adulto isso é péssimo, porque muitas vezes nós temos que engolir sapos, não? Quem não engole sapos de vez em quando? Ou sempre? Então, se você não consegue engolir sapos, você não consegue controlar e muitas vezes falar aquilo que você pensa, porque nem tudo que nós pensamos, muitas vezes já podemos falar, não é isso? E aí você pode ter uma falha de freio inibitório, né? Porque existe todo um conjunto de regras sociais, comportamentais, que orientam como, por exemplo, você deve se comportar diante do seu chefe, não é isso? Então, em muitas situações, eu estou lá na secretaria, correndo para um lado para o outro, reclamando, brigando, descabelando, aí fala assim: Selma está te chamando. Selma está te chamando, aí já vem a ordem, se organiza, se estrutura, arruma o cabelo, respira fundo e vai. É assim. Eu, pois não, e eu falo muito. E aí eu começo, pois não, e aí eu ouço que ela tem a me dizer: o TDA não é assim. O TDA ele não deixa ninguém falar, não é assim? Ele fala, ele monopoliza o diálogo. E aí eu me reconstruo toda para conversar com a minha chefe. Não é assim? Só que eu já estou adulta. Eu sei elaborar isso. A criança não. Perceberam? A criança não sabe fazer isso. Brincadeiras perigosas. Criança é totalmente TDA, é totalmente sem noção. Ela vive o tempo todo em risco. Deixa os pais descabelados, desesperados, que o que importa é o prazer, a alegria. Criança TDA é muito alegre, com ela não tem tempo ruim. A baixa tolerância à frustração, né? Que é assim uma questão que a gente precisa trabalhar muito com eles. E é um trabalho diário. Tem muita adulta assim também, né? Que não sabe receber um não. Se uma coisa não dá certo, vai bem, ele explode, né? Tem aquelas explosões de raiva. Bom, então esses são alguns pontos. Eu poderia falar mais outras questões, mas que eu queria deixar aqui. É importante nessa questão da impulsividade, dessa falha do freio inibitório. Pode passar. Aí eu venho trazendo essa imagem para vocês perceberem, né, na jovem adulta, essa falha, essa impulsividade. O TDA faz, depois ele pensa. O TDA, ele faz, primeiro acontece, depois ele pensa: e que eu fiz? Aí ele vai para a direção da escola, promete nunca mais fazer de novo, e depois faz tudo de novo. Não é assim? Não, tio, nunca mais vou fazer, prometo, eu juro. Ele chora. Porque não existe aí um traço de transtorno de conduta no TDA.
Muito diferente daquela criança, daquele sujeito que comete atos, vamos dizer assim, tem comportamentos não adequados, mas não se arrepende. O TDA sempre se arrepende e sempre promete não fazer de novo e sempre vai fazer de novo, né? Até que ele aprenda a autorregular isso. E a autorregulação, o automonitoramento um comportamento, é um trabalho que você não consegue fazer com uma criança muito jovenzinha. Ela não consegue neurologicamente dar conta disso. É um trabalho mesmo de formiguinha que você vai fazer aos poucos até que ela consiga se autorregular, se automonitorar. Pensar antes de fazer, porque ele não pensa, ele faz, depois ele percebe, né, o prejuízo. Vamos lá. TDA no adulto. Bem, falar de TDA em criança é fácil, mas eu acho interessante a gente falar também no adulto. Porque o adulto TDA, como TDA criança, alguém tem dúvida disso? Ninguém se torna TDA depois dos 18, depois dos 20. A criança TDA, ela é TDA desde bebê. Ela já manifesta esse comportamento desde pequenininho. E eu trago assim para falar do TDA no adulto, porque nós temos, seres humanos, né, a sociedade, temos uma dificuldade muito grande de pensar, de se colocar no lugar do outro. Então nós temos muitas falhas. Nós também não somos perfeitos. Podemos não ter deficiências, mas nosso cérebro não funciona perfeitamente, não. E muitos de nós podemos ter todos esses traços sem ser caracterizado, diagnosticado, mas temos um TDA em remissão parcial. É interessante nós percebermos essas características primárias e secundárias no comportamento e perceber que elas são tão comuns entre nós, são tão comuns em nós e na criança. Elas não podem acontecer, elas não podem ocorrer. Muitas dessas características aparecem nos nossos filhos, mas no nosso aluno eu não admito. Como que é isso? Né? Só para que vocês pensem nisso. Então aí vamos falar dessa desorganização cotidiana do TDA adulto, que também ela parece da criança. A criança TDA nunca sabe que aula vai ter, que dia vai ser a prova, não é assim? Nunca sabe. Você pergunta para ele à tarde o que você estudou hoje, ele olha para você com uma cara de estranheza. Não sei, não lembro. E essa desorganização cotidiana é muito comum também no adulto. Tem adulto que, embora já tenha passado da fase de desenvolvimento de orientação temporal, ele não sabe nem que dia da semana, ou está completamente perdido nas tarefas, perde o prazo de entrega de trabalhos. Isso eu vejo muito toda hora. Essa dificuldade de prestar atenção à fala dos outros, de manutenção do tema e de obedecer um turno de conversação. Sabe o que é isso? Turno de conversação não tem nada de político, não. Não tem nada a ver com isso. É você falar, esperar que o interlocutor responda, sem interpelar o outro. Tem gente aqui que faz isso? Né? Essa é uma coisa assim tão bonita, né? Tão delicada. Você espera o seu colega falar, olha por telefone, TDA no telefone, não deixa ninguém falar. E o tempo todo, quando ele se autorregula, ele pede desculpa, e fica mudo. Aí espera o outro falar. Então, será que ele agora vai deixar eu falar? Quando o outro do outro lado da linha tenta falar, ele já interpela, né? Então a criança tem muito isso. O TDA adulto frequentemente apresenta brancos durante uma conversa. Sabe aquela pessoa que fala e fica assim, onde é que eu estava mesmo? Peraí. Mas nessa fala, nesse diálogo, ela já falou do final de semana, da aula da pós, ela já falou tudo, porque ela emenda uma ideia na outra e depois se perde e pergunta, o que eu estava falando mesmo? Adulto, né? Com todo o processo de maturação do cérebro que a gente sabe que ocorre, que vai ocorrendo. Mas a adulta, ela faz isso.
não completa tarefas, começa 1000 coisas e não completa nunca, né? Isso é muito interessante. Nós vemos pessoas que vivem envolvidas em projetos, né? Projetos maravilhosos até, mas não conseguem completar, param no meio do caminho. Pessoas que começam 2, 3 faculdades e param no meio do caminho. A dificuldade de engajamento na tarefa. Imagine uma professora TDA final de trimestre. Olha, imaginaram? É para imaginar, fazer como a Cristina Chá, né? Fazer uma imagem mental. Imagina uma professora TDA final de trimestre, conselho de classe segunda-feira. Aí ela pensa assim: ah tá, eu vou domingo, porque o TDA adulto, ele fala com ele mesmo, com o objetivo, mesmo que ele não tenha terapeuta para orientar isso. Ele fala com ele mesmo com o objetivo de regular, regular e de auto-monitorar. Aí ele fala assim: amanhã eu vou, depois do almoço, corrigir as provas, tirar as médias e lançar nos diários. Porque é assim. TDA é tudo para a véspera. A criança também com as provas, tá? TDA só estuda na véspera da prova. Professor TDA também. Só faz diário na véspera. Então ela tenta, ela se organiza, porque o TDA, ele precisa se organizar para dar conta de alguma coisa. Perceberam? Como tudo um TDA é mais cansativo, uma exigência mental absurda. Então ela se organiza todo, faz o almoço mais cedo, serve todo mundo, e aí se tranca no quarto para corrigir as benditas provas de tudo. E aí o filhinho chega e fala assim: mãe, eu tô com fome, mas pede pro seu pai, o papai não quer dar, mas eu pedi para você aquelas coisas que a gente sabe, domésticas que acontecem. Aí a mãe se lembra: meu Deus, depois de tanta dificuldade para sentar, para corrigir isso, eu vou ter que sair. Aí ela sai, porque ela tem dificuldade para começar. Aí o filhinho consegue tirar, ela vai lá atender o menino. Nesse meio tempo, ela já aproveita e faz um lanche também, belisca uma tortinha na geladeira. Aí vai lá na sala, reclama com o marido: você podia ter feito, né? Porque eu tenho prova para corrigir. Aí ela tenta, depois de tudo isso, ela volta e tenta. Ai, vou ver o que tem no Face. Vou dar uma olhadinha. Aí ela tenta se enganar, né? Porque ela fala assim: vou dar uma olhadinha rapidinho no Face. Vocês acham que é rapidinho, domingo à tarde, todo mundo no Face? Chovendo, todo mundo no Face? Não é. Gente, aí, olha o caos. E aí ela fica, quando ela se dá conta, já era 7, 8 horas da noite, como assim? E aí, na segunda-feira, a professora tá lá. Aí ela se nota, e a inspetora olhou com a cara desse tamanho, e aquele caos. Você imagina, gente, que transtorno é isso? Porque é assim. Então essa criança TDA também, quando usa agenda, quando consegue, né, trabalhar com agenda, mesmo com tudo anotadinho lá, ela vai deixar sempre para cima da hora. E aí o desempenho dela, pedagógico, acadêmico, é muito baixo. Não porque ela não seja inteligente, não porque ela tenha algum déficit cognitivo, mas porque realmente ela não consegue focar. Ela não consegue perceber o que é importante, ela não consegue priorizar, ela não consegue filtrar os estímulos que são importantes em determinado momento. Perceberam isso? Vamos lá. E aí, quando você pensa em TDA, a criança ela é muito agitada, pula, hiperativa. Aí você fala assim: ah, mas adulto não tem essa hiperatividade não, a gente não percebe, né? TDA hiperativo não fica correndo para cá, pulando para cá, não fica assim. Mas essa hiperatividade, ela se apresenta de outra forma. Sabe esse adulto que tem dificuldade de permanecer sentado o tempo todo? Quantas pessoas aqui já mudaram de posição, já mudaram a perna desdobrada, já se cansaram? Isso é normal. Está sempre mexendo com pés e mãos, né? Aí a gente lembra das síndromes das pernas inquietas. Criança e adulto que fica, criança também, mas adulto fica, mexe com as pernas o tempo todo. Ele está sentado e está balançando as pernas o tempo todo. Aí assim, uma constante sensação de inquietação, ansiedade.
Sempre aquilo, essa constante sensação de que ele não está dando conta, de que ele precisa fazer, mas ele não consegue fazer. Então muitos começam a apresentar sintomas de ansiedade, de depressão, porque ele começa a fracassar em várias áreas, né, por conta disso. Outra coisa assim que eu vejo muito interessante é essa tendência de estar sempre ocupado com alguma problemática com relação a si ou aos outros. Se ele não tem algum problema para dar conta, aí ele fica preocupado com o problema dos outros, porque não pode ficar sem problema nenhum. Tem que ter algum problema para ele se preocupar, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O TDA ele estuda vídeo, música, tudo ao mesmo tempo. E diz que faz isso bem, né? O interessante é isso. Se você disser para ele que se ele está estudando, ouvindo música, vendo TV, ele não vai dar conta, assim, que ele não está assimilando. Não, pelo contrário, ele não admite isso. Vários projetos ao mesmo tempo, né? O adulto TDA, ele nem conclui um projeto, que é normal, às vezes nem concluir, e já está pensando em outros, né? Em outros projetos. Muitas vezes projetos assim, de uma grandiosidade, uma coisa absurda. Falar frequentemente sem parar, vocês devem conhecer muita gente assim, não? Conhece muita gente assim, que não deixa ninguém falar, que monopoliza as conversas em grupo? E aí e ele não percebe essa deixa social, tipo assim, falei demais, vou parar. A pessoa quer ir embora, tem horário, a pessoa está falando. E a pessoa tem que pedir assim, dá licença, porque eu tenho um compromisso e sair, porque ele não percebe que está falando demais. Isso é muito engraçado, em muitas situações até causa constrangimento para o TDA adulto, né? Pode passar. A baixa tolerância à frustração, uma coisa que existe na criança TDA e persiste na vida adulta. A falha de freio inibitório, quando o TDA ele tem consciência da sua dificuldade, vamos falar de transtorno não, vamos falar de dificuldade, quando ele tem consciência da sua dificuldade, ele começa a se autorregular, ele começa a se reconstruir, se estruturar para atender uma determinada demanda. Mas quando ele não tem essa consciência, ele vai atropelando tudo. Essa impaciência marcante no ato de esperar, uma impulsividade para sair, para comprar, romper relacionamento. Começa um relacionamento, tá lindo, estou apaixonada, eu amo a minha vida. Porque tudo nele é intenso. Tudo na mulher TDA é muito intenso. Mas daqui a pouco já era. E aí ela começa de novo, é apaixonada por outro homem da vida, né? E são várias paixões. Uma compulsividade. E aí uma questão assim, interessante que a gente deve cuidar e tratar na criança TDA é uma tendência na vida adulta a desenvolver compulsão. Compulsão por álcool, por drogas, tá? Então por isso a importância de cuidar. Porque essa necessidade de prazer, de estímulos, de emoção, faz com que o jovem TDA procure isso de forma compulsiva, tá? Ações contraditórias, né? Muitas vezes amam demais, de repente odeiam demais. Em alguns momentos tem aquela explosão de raiva, daqui a pouco quando você olha, cadê? Tá normal, já tá carinhoso, afetuoso, mandando flores. Então, um comportamento contraditório, uma tendência a culpar os outros. Isso a gente observa muito também na infância, né? Não, tia, mas foi ele, né? Sempre foi o coleguinha que fez, não fui eu. Porque você chumou a mulher? Porque ele chumou primeiro a minha. Era sempre assim. E no adulto isso muitas vezes acontece. Alguma coisa não deu certo para o homem TDA, ele diz logo que a culpa é de quem? Da mulher. É mais ou menos isso aí, né? Eu só fiz uma ilustração, mas essa questão de colocar sempre culpa nos outros pelos seus desacertos é bastante comum. Mudanças bruscas e repentinas de humor. Nós sabemos que existe aí
uma alta taxa, né, de comorbidade no transtorno de humor, né? De transtorno de humor. Agora, assim, essa questão da oscilação no humor é uma característica do TDA. Só que em muitas situações ela parece muito incisiva, ela parece muito forte. Então aí nós falamos que é um TDA com transtorno de humor bipolar. Tá? E é mais complicado no adulto, principalmente aquele adulto que não faz tratamento nenhum, não faz psicoterapia, não faz uso de medicamento. Então, pode acontecer. Uma tendência a ser muito criativo, intuitivo, né? Então, a gente fala só de características negativas, vamos dizer assim, engraçadas até, mas a gente deve pensar nessas características criativas também, que fazem com que muitos TDAs sejam pessoas de sucesso, né? Pessoas intensas, criativas e que, se bem orientadas, acabam tendo muito sucesso. E a tendência ao desespero. Alguma coisa não vai dar certo, né? Você está organizando um evento, alguma coisa não dando certo, pronto, entra em desespero. Até contar, né, amiga? Regular e aí a gente tem que chamar o terceiro cérebro, eu falo, né? Chamar o outro, sair daqui para fora e pensar, analisar o caos e acalmar. Então, essa tendência ao desespero é uma característica muito grande no TDA adulto. Importante, né? Eu posso continuar no final, nós temos um tempinho, aí dá para você perguntar. Então, assim, gente, não existe o cérebro perfeito. Alguém tem dúvida disso? Eu não estou falando que todo mundo tem deficiência, eu estou falando que não existe o cérebro perfeito. Tá? Porque todas as áreas do cérebro, elas não têm um desempenho homogêneo com o máximo de suas capacidades. Né? Então, nós vemos pessoas aí que são extremamente talentosas na arte, pintura, no desenho, mas não são boas em matemática, em ciências exatas. Bem, eu poderia ilustrar, fazer mil ilustrações, mas assim, até porque, gente, não seria o ideal, considerando que o cérebro está em evolução. O cérebro do Homo sapiens de 100 anos atrás é bem diferente de hoje, né? Alguém duvida disso? Até porque hoje, há 100 anos atrás, nós não tínhamos os estímulos que nós temos hoje. E aí tem aquela corrente que fala assim, não existe TDA. Essa é uma invenção da Novartis, os laboratórios, né, da Ritalina. Não existe. Porque há 40 anos atrás, não tinha nada disso. Gente, ilusão pensar nisso. Só que há 40 anos atrás, nós tínhamos uma outra situação. Nós não tínhamos tantos estímulos como temos hoje. Há 40 anos atrás, as famílias tinham 4, 5 filhos e a mãe achava que aquelazinha era mais levada, aquelezinho era mais levado. Ele pulava, brincava, quebrava, a mãe nem dava conta. Né? Quantas vezes nós quebramos um vaso e estávamos colantes que a mãe percebesse? Hoje a mãe percebe tudo na mesma hora. Então é assim, há 40 anos atrás também existia o TDA. Só que os estímulos eram outros. Então vamos pensar nesse cérebro que vem evoluindo. Vem evoluindo. Cada criatura, cada sujeito, ele vai desenvolver determinada área. Certo? Então não existe um cérebro que desenvolva 100% de todas as suas capacidades. Né? O John Hackney, ele é um pesquisador, no livro dele, Síndromes Silenciosas, ele fala muito bem disso, né? Que não seria interessante um cérebro perfeito. Por que nós temos aí personalidades que se destacam na arte, na música, na física? Por quê? Porque eles se desempenham, né? Tem uma performance muito boa nessas áreas, mas eles falham em muitas outras, né? Nós temos aí muita gente, muitas pessoas com várias alterações no humor, na personalidade, enfim, muitas vezes não diagnosticadas ou muitas vezes apresentam só traços, mas elas não são perfeitas. Então,
Isso também eu queria que vocês observassem, guardassem e pensassem. Podem discordar de mim, mas pelo menos pensem sobre isso. Mas se pensar já vai ser interessante. Pode passar. Interessante falar também que TDA nada tem a ver com deficiência intelectual, ok? Eu posso ter aquela criança com deficiência intelectual agitada, como eu já falei antes. Mas o TDA, ele não tem prejuízo cognitivo. Se ele não vai bem nas provas, não acompanha a turma, é porque a atenção dele é lábil, ele não para, então ele não presta atenção. Se existe uma labilidade na atenção, vai existir também na memória auditiva, na memória visual. Então, por isso, as informações não permanecem. Se não entra, não tem como reter. Tá? Então, os prejuízos acadêmicos se dão muito por conta dessa labilidade mesmo, da atenção e da memória. Ah, mas existe TDA com distúrbio de leitura? Existe TDA com distúrbio de leitura, escrita, aritmética. Esses casos são mais complicados ainda de trabalhar. Né? Existe uma intervenção direta, né, com psicopedagogo, psicólogo. Existe um trabalho mais acentuado. Né? Mas o TDAH por si só, mesmo que ele não tenha dislexia, descalculia, disgrafia e todos os outros DIS como comorbidade, ele sempre vai apresentar algum prejuízo, né? Algum prejuízo na leitura, na escrita, por mais que ele domine as regras ortográficas, mas ele vai sempre comer algumas letras, às vezes comer sílabas, pular linhas no texto. Isso é em função dessa labilidade na atenção. Então, aí eu coloquei problemáticas, porque crianças não têm problemas não, nós é que temos. Né? E aí, crianças problemáticas e crianças TDA. Em muitas situações, essa criança TDA é a criança problemática. Nem toda criança problemática é TDA, certo? Muitas crianças agitadas, que não tem um controle de disciplina, de conduta, de manejo familiar adequado, apresentam comportamento TDA. Não são essas crianças, não. Né? Crianças que têm um sofrimento afetivo também. Então, a gente pode pensar, né, em crianças que têm uma história familiar complicada, desestruturada, crianças que têm uma carência afetiva. Essas crianças podem apresentar, essas crianças problemáticas, entre aspas, podem apresentar um comportamento TDA. Agora, a causa, essas situações, vamos dizer assim, essas condições de falta de estrutura familiar, de sofrimento, não são a causa, entenderam? Não são a causa. A causa é neurobiológica. Então, portanto, a mãe não é culpada de nada. Em muitas situações, a história familiar, a dinâmica familiar piora o quadro. Isso é fato. Né? Em muitas situações, a história piora o quadro. Uma família organizada, estruturada, nossa, sucesso para essa criança. No contrário, essa criança vai ter mais dificuldade. Tá? Então, problemas da família não causam TDA. Eles podem agravar o quadro, mas eles não causam. TDA não é culpa da mãe, a não ser pela questão genética. Não é porque ela não sabe educar, não é porque ela abandona a criança. Não é isso. Então, a gente também tem que falar disso, né? Porque a gente tem que aprender a diferenciar isso. Vamos lá. Então, como eu falei antes, o desconforto, o sofrimento podem até intensificar o funcionamento TDA pré-existente, mas eles não são responsáveis pela sua causa, né? pelo transtorno. Então, é interessante falar do incentivo, do reforço positivo. É interessante falar porque o TDA ele só sofre reprimenda o tempo todo, não é isso? Ai, você de novo aqui,
diretor fala logo, né? Você de novo, meu Deus, como é que você vai tomar jeito? Aí descarrega aquilo, ele ouve, promete, mas ele... Então o TDA, ele só repreende o tempo todo. Mas quando ele faz alguma coisa bacana, ninguém fala nada, né? Em muitas situações é assim também em casa. Porque a mãe do TDA, ela tem uma vida muito cansativa com essa criança, no manejo, colocar para estudar, controlar, monitorar essa criança. Então, em muitas situações, ela só briga o tempo todo com a criaturinha, né? E na escola é a mesma coisa. Então, o reforço positivo, essa compensação afetiva, é um gás que eles precisam, é um aditivo importante demais para a vida deles. Você tem que ganhar, conquistar o TDA e não enfrentar o tempo todo, não brigar o tempo todo, não aplicar punições o tempo todo. Nós vamos falar um pouco disso depois. Então, o reforço positivo é importante. Porque, do contrário, ele não sabe diferenciar as coisas. Ele fala, quando eu faço alguma coisa errada, brigam comigo, mas quando eu faço alguma coisa certa, ninguém fala nada. Então, por que eu vou continuar fazendo bacana, certo? Algum de vocês já na escola falou assim, tá vendo? Quando eu chego atrasada, reclamo, mas quando eu estou aqui chego uma hora antes, eu fico depois do horário, não elogia, não fala nada. Não? Né? Nós adultos, né, muitas vezes também pensamos dessa forma. Nós adultos também precisamos desse reforço positivo, não? Faz muito bem pra gente, um elogio. Então a gente precisa trabalhar isso. Né, as críticas excessivas, a falta de compreensão, acabam minando com o TDA. E quanto mais você diz que ele não aprende nada, ele não vai aprender. Você precisa dizer, você tem dificuldade, mas você consegue. Você precisa tentar. Ele precisa perceber que ele tem dificuldade para quieto e que ele precisa trabalhar isso. Né? Então, críticas excessivas, falta de compreensão, não ajudam em nada. Tá? Muito pelo contrário. Só acaba minando com a autoestima da criança, ela acaba acreditando que ela realmente não presta, que ela não sabe fazer nada, ela não vai chegar em lugar nenhum, e aí ela só vai para a escola para ter uma vida social, para estar com os coleguinhas. Então a gente precisa também ter cuidado com isso. Início da vida escolar. Sempre falo que é no início da vida escolar, e principalmente nos primeiros e segundos anos, que esse quadro eclode, que vem as reclamações. A educação infantil, né, gente? Que coisa boa a educação infantil. Brincar, pular, mexer com massinha, rabiscar, olha que delícia. É tudo que eles amam. Estar no parquinho, brincar com areia, com água, com tinta. Eles adoram isso, adoram se sujar, adoram tudo. Aí quando chega no primeiro ano, enquanto na educação infantil eles podiam circular pela salinha, não é assim? No primeiro ano eles têm que ficar engessados. Tá? E é assim que o TDA se sente. O TDA se sente engessado, porque no primeiro e no segundo ano não dão mais oportunidades motoras dele circular, levantar, brincar, pular, e ele ainda não é neurologicamente capaz de fazer. Então é onde começam as complicações. Onde a escola, é quando a escola começa a chamar a mãe todo dia para fazer reclamações do Zezinho. O Zezinho não para quieto, o Zezinho não está aprendendo. Na educação infantil tudo é maravilhoso, mas quando chega no primeiro ano, essa professora de alfabetização, uma professora dinâmica que promova assim, atividades, né, onde os alunos possam circular pela sala, enfim, eles vão ter muitas dificuldades, né? Inclusive de comportamento, e aí podem começar a apresentar um sintoma que na educação infantil eles não apresentavam, agressividade, né? Que é uma queixa ali que vem aparecendo muito entre os pequeninos do primeiro e do segundo ano. A impulsividade pode levá-la a falhas na habilidade de interagir socialmente.
Então, são aquelas crianças que acabam sendo excluídas pelo grupo, né? Porque não conseguem interagir de forma adequada, porque querem manipular o jogo, querem ser o líder do jogo, da brincadeira, e isso acaba causando prejuízo para eles, social, prejuízo com o grupo. Com TDA não tem tempo ruim, né? Então, a menina TDA, por exemplo, mesmo que ela esteja num ambiente chato, sem nada para fazer, ela inventa o que fazer. Mesmo que ela tenha brinquedos caros, maravilhosos, ela inventa brinquedos com caixa de sapato. Ela é assim, né? Ela é criativa, ela é alegre, ela é colorida. Nada de bege com ela é colorida, né? Uma pessoa muito entusiasta. Eu digo que muito feliz, né? Pode passar. Ela adota estratégias diferentes para resolver problemas. Gente, isso eu vejo muito, eu acho engraçado, né? O professor orienta, ensina um conteúdo de determinada forma, principalmente matemática, ela faz tudo diferente e chega ao mesmo resultado. Aí a professora não aceita, fala, não, mas não é assim. Aí ele olha assim, mas eu acertei, acertou, mas está errado. Então, a gente precisa, ele adota estratégias. Um exemplo disso é decorar, estudar a tabuada. TDA não estuda a tabuada, mas ele sempre chega ao resultado. Né? Estamos fazendo cálculos, às vezes muito mais rápido do que nós podemos imaginar, e eles chegam. Então, eles vão sempre conseguir estratégias para dar conta daquilo que eles precisam. Né? Pode passar. Então, é importante que o professor tenha conhecimento sobre o assunto, né? O professor, pode passar, ele não tem que fazer diagnóstico de TDA nenhum, mas ele precisa conhecer o assunto para que ele consiga lidar com o aluno, ter um manejo que favoreça a sua relação com o aluno. Porque quando isso acontece, é bom não só para o aluno, é bom também para o professor, que vai sofrer muito menos desgaste, né? Então, não cabe ao professor diagnosticar, mas quando ele percebe alguns sintomas característicos, é bom conversar com a família. Porque mesmo que não exista ali um quadro do transtorno instalado, mas essa criança pode estar passando por alguns problemas, é interessante verificar, né? Professores ficam estressados, lógico que ficam, né? O professor não é de ferro, gente. Então, o professor fica estressado. Porque eu entendo isso perfeitamente, como professora que eu também sou. Então, dar conta de uma turma com um TDAzinho lá, né, para TDAzinho, é complicado. Em algumas turmas nós encontramos até mais de um aluno com comportamento, com funcionamento TDA. Então, é complicado. Então, os professores, eles devem buscar assim, o apoio dos pais, né? Devem trabalhar junto com a família de forma a minimizar esses problemas. Precisa ter uma dose extra de paciência, né? Precisa ter uma dose extra de paciência, sem contudo ser permissiva. Né? Você ser paciente, você ser carinhosa, afetiva, não quer dizer que você vai permitir que esse aluno, né, gere uma disciplina, problemas, conflitos em sala de aula. Então você tem que ter paciência, mas você tem que ter um controle da turma. Você tem que ter um manejo adequado, né, buscando sempre a questão da disciplina. Não é essa disciplina exagerada, militar, mas é um trabalho que favoreça a integração desse aluno no grupo e principalmente também estabeleça uma relação de afeto com você. Tá? Elogio quando o aluno, quando ele conseguir, já falei antes, quando ele conseguir se comportar bem ou realizar uma tarefa difícil. Pode passar. Sentar perto do professor. Isso é tão simples, né? Então, se eu tenho o Zezinho lá, tá bom, você sabe o tempo que está passando. Se eu tenho o Zezinho lá, que não para quieto, que manipula toda a turma, né? Então, deixa o Zezinho perto de mim, esse menino que eu adoro, né? Ele fica perto de mim, porque aí eu posso controlar melhor, inibir um pouco a impulsividade dele, de cutucar os coleguinhas, de pegar o lápis, de furar o coleguinha com o lápis, a gente ouve muito isso, né? Eu consigo controlar. Isso de forma que ele pense que você quer ele perto de você, porque você realmente gosta dele. As crianças TDA são as mais encantadoras que existem, né? Elas são carinhosas, elas são explosivas, impulsivas,
mas elas gostam de receber carinho. Então, quando você senta, coloca o aluno perto de você, você consegue também, né, estabelecer essa relação com ele e ao mesmo tempo controlar. Né? Eu falo sempre que os TDAs sempre foram os meus melhores monitores. Né? Sempre foram os meus melhores monitores. Me ajudavam a recolher caderno, na época que eu estava em sala de aula. Sempre foram os meus melhores monitores e amigos em sala de aula. Pode passar. Regras claras e explícitas. E essa é interessante porque isso vale para qualquer aluno. Muitas vezes o professor pensa que o aluno entendeu. E eu não estou falando do aluno TDA, estou falando de qualquer aluno. Certo? Muitas vezes entre colegas de trabalho, não pensamos que estamos nos fazendo entender e o colega não entende. Isso acontece com o aluno. Não só com o aluno TDA, mas com todos os alunos. Então as regras, o comando, as instruções com o aluno, elas têm que ser bem claras, explícitas. Pode passar. Então é importante dividir as tarefas complexas em várias orientações simples. Então muitas vezes a gente percebe assim, várias atividades ao mesmo tempo são apresentadas para o aluno. E aí, só de ver aquilo, ele já desiste antes de começar. Tá? Então essas atividades, elas devem ser apresentadas para qualquer aluno, TDA ou não TDA, em etapas. E aí você vai apresentando, vai orientando, vai treinando até que ele consiga dar conta. E isso vale para qualquer aluno. Até porque isso facilita ao professor a percepção do desenvolvimento do aluno. Então, se eu aplico, estou fixando determinado assunto, eu preciso, em determinado momento, saber se a minha turma, não é o meu aluno TDA, a minha turma está entendendo aquilo. Mas aí, agora, na minha época, muitos anos atrás, eram os quadros de giz. Hoje são as lousas brancas, aquela lousa cheia. Só de olhar para aquilo, a criança TDA tem dor no estômago, se sente mal, porque ela pensa, primeiro eu vou ter que copiar tudo isso. Isso já é terrível. Depois eu ainda vou ter que fazer isso. Péssimo, né? Ela não vai nem copiar nem fazer. Tá? E quando eles veem vários comandos, várias exigências, né, várias questões ali espalhadas, eles não entendem nada. E não é só o TDA que tem essa sensação. Tá? Não é só o TDA. Então, trabalhar com atividades menores, né, com unidades menores, trabalhando cada objetivo. A tarefa pedagógica, a tarefa de sala de aula, penso eu, que deveria ser aplicada atendendo a vários objetivos. Então, no número 1, o que eu quero que o meu aluno me diga, que ele saiba? Né? No número 2, então, o trabalho número 1, primeira questão, verifico quais são as falhas que existem na sala, né, na turma, com relação àquele conteúdo, e depois vou rever aquele conteúdo. Isso é feedback. Então, se eu passo o trimestre inteiro aplicando conteúdo e fazendo vários exercícios, sem ter esse feedback diariamente, eu vou deixar para ter isso no final do trimestre? É assim? Aí eu vou provar o quê? O que o aluno não sabe, ou que ele não aprendeu nada. O que ele sabe, ou que ele não aprendeu nada. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Eu preciso verificar. Eu não tenho que jogar conteúdos para, no final do trimestre, verificar isso. O meu feedback com o aluno é diário. Ah, professora, você só planejou isso para hoje? Sim, eu planejei, o meu objetivo é verificar isso. Bem, essa sim, ninguém é detentora da verdade absoluta, né? Eu trouxe aqui a discussão para vocês pensarem. Ninguém precisa concordar comigo.
Mas se vocês saírem daqui pensando sobre isso, olha, nota mil, eu já vou me sentir realizado. Então pensem sobre isso. Parece uma coisa simples, mas na prática, na dinâmica de sala de aula, não é tão simples. Pode passar. Certifique-se de que ele compreendeu o que você pediu. Muitas vezes nós não fazemos isso, né? A gente precisa perceber se a criança entende o que a gente fala para ela. Aí uma dica, né? Simples, é ensinar o aluno a ler um texto em parágrafos. Eu trago isso para vocês, que isso é tão simples, mas quando a gente aplica isso com o aluno em sala de recursos, em consultório, parece uma novidade. O marca-texto deveria fazer parte do estojo do material escolar, de qualquer aluno. Lápis, borracha e marca-texto. Né? Por quê? Tem muito adulto que fala assim, eu li um livro, comecei em 5 páginas, não entendi. O que você entendeu? Nada, não é assim? Então, quando formos ler um livro, né, pelo qual nós temos interesse, paixão, desejo, vamos ler com marca-texto. E vamos ler, digerir, parágrafo por parágrafo, sem pressa. A leitura, a compreensão leitora em qualquer área, ciência, geografia, história, língua portuguesa, ela tem que ser digerida. E ela não é. Então, se ela não é digerida, ela é descartada. Porque a maioria das coisas, né, dos conteúdos que nós estudamos, no ensino fundamental, no ensino médio, são descartados. Porque muitos deles não são digeridos, a maioria deles não são digeridos, não são aprendidos, não são assimilados. Porque ninguém nos orienta a fazer dessa forma, nós não sabemos, né? A criança não sabe fazer isso sozinho, então ela estuda para a prova. Não é assim? Ela estuda para a prova. Fez a prova, conseguiu nota. Opa! Na semana seguinte ela já esqueceu tudo. E nós queremos isso. Nós queremos alunos estudando para a prova, para tirar 10 na prova e depois não saber mais nada. Né? Então a gente precisa, o marca-texto é interessante, eles gostam. O que é importante, quando você trabalha, isso é um trabalho, gente, de metacognição, é pensar sobre o fazer, pensar sobre o pensamento. Por que eu marquei isso aqui? E eu pergunto, você marcou por quê? Por que você acha que isso é importante? E aí ele me diz, eu acho que é importante porque aqui fala o nome do monumento histórico. Olha, o material autogerado é muito melhor assimilado. Ele não é descartável. Porque se o nosso cérebro fosse armazenar todos os estímulos que nós recebemos todos os dias, na escola, em casa, no trabalho, nós entraríamos em surto psicótico. Sabem disso? Por que nós esquecemos muitas coisas? Porque o cérebro é maravilhoso, ele descarta tudo que não é importante. Né? Então, se você está com aquele namoradinho, você sabe o telefone dele de cabeça. Passou 2 vezes, você já está com outro, já esqueceu o número daquele fulaninho lá. Verdade ou mentira? Porque o cérebro descarta. Então, o cérebro descarta tudo aquilo que ele não precisa mais. E isso é importante, porque ele precisa dar espaço para muitas outras informações, para muitos outros estímulos que nós recebemos todos os dias. Vou me adiantar. Ensinar a criança a usar agenda. Né? Eles sabem. Será que sabem? A gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar, assim como precisa também ensinar a monitorar isso. Porque é através disso que eles vão dar conta daquelas tarefas, trabalhos, datas de prova. Né? Então a família também colabora, a mãe precisa, nesse tempo todo, estar presente, auxiliando nessa estratégia aí. Eu vou adiantar, que já está estourando o horário. Então, gente, assim, e aqui eu falei de algumas dicas, né? Muitas dicas simples, algumas vocês vão encontrar em livros de bibliografia, outras não. Mas o fato é que não existem cartilhas, né? Não existem receitas, não existem modelos. Não existe uma solução simples e mágica. Se existisse, nós estaríamos aqui hoje falando sobre isso, não é verdade?
Mas, deixa eu passar. Mas quando a gente fala de um prognóstico, né, se isso é o resultado disso no futuro, como vai ficar essa criança no futuro, ela vai dar certo ou não? Aí a gente traz aí algumas personalidades com funcionamento, com traços muito TDA. E aí a gente não tem assim, eu não estou falando de uma personalidade qualquer. Eu não estou falando de Valesca Popozuda, eu estou falando de Einstein. Certo? Então, uma pessoa com uma mente inquieta, né, ele detestava os padrões educacionais, os conceitos tradicionais. Detestava. Uma coisa interessante que ele falava assim, olha, eu não tenho paciência com cientistas que preferem pegar o lado mais fino, raso, frágil da tábua e fazer furos. Né? Einstein, essa figura aí maravilhosa, um sinônimo de genialidade, de referência, mas com funcionamento totalmente TDA. Né? Pode passar, a gente fechando aqui. Fernando Pessoa, gente, Fernando Pessoa, esse homem, né, dos vários heterônimos, ele era uma pessoa extremamente contraditória, inquieta, ele tinha um humor que oscilava, talvez fosse bipolar, que oscilava muito entre a tristeza e a alegria. E aí vocês podem observar isso nos poemas deles. Poemas onde ele fala de uma forma muito otimista da vida, das flores, do mar, e em outros que ele arrasa, tudo uma porcaria, nada presta. Né? Então Fernando Pessoa foi uma personalidade, um funcionamento bem TDA, uma mente muito inquieta. James Dean, já ouviram falar? O James Dean foi um astro aí do cinema, né? Dos anos 50, um dos filmes dele mais famosos é o Juventude Transviada. Esse aqui, TDAzão, porque, gente, tem TDAzinho e TDAzão. TDAzão, gente, não é disso que vocês estão pensando, TDAzão. Só a mente de vocês, tá vendo? Tudo TDA, tudo já, minha gente. Então, assim, o James Dean, esse TDAzão, ele tinha uma mente muito quieta, ele era avesso a tudo, contrariava tudo, vivia sempre no limite entre a vida e a morte, né? Vivia sempre intensamente. Então esse é um grande perigo também no funcionamento do TDA. Viver intensamente, né? Viver cada minuto como se fosse o último. Então é muito interessante. O James morreu com 24 anos, né? Quando dirigia um poste em alta velocidade. Aí uma figura TDA. Pode passar. Leonardo da Vinci. Né? Leonardo da Vinci, ele era um pintor que começava várias obras e não terminava. Sabia disso? Muitas pessoas, a crítica, o chamavam de pintor fracassado. Não tem TDA mesmo. Também é extremamente crítico. Agora sim, era pintor, músico, arquiteto, cozinheiro. Aí minha filha falou assim, mãe, tô terminando já, amiga. Mãe, esse Leonardo da Vinci devia ser um ótimo marido, né? Porque ele dava conta de tudo, né? Pois é, ele era tudo. Mas assim, uma pessoa, uma personalidade de uma mente também muito inquieta, né? Muito criativa, um gênio. Mas fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E não terminou muitas de suas obras. Muitas de suas obras ficaram inacabadas. Ok, pode passar. Mozart, né? Mozart, ele também é uma pessoa muito inquieta, que não aceitava muito os padrões, né? Conceituais, tradicionais. Ele falava que a mente dele jorrava sons, né? Notas harmônicas. O Mozart provavelmente tinha depressão, era um TDA com depressão. Ele bebia muito, né? E teve, assim, tinha uma saúde muito debilitada. Né? Vários de seus filhos morreram precocemente, e isso fez com que ele, né, forçasse essa depressão, esse comportamento dele. Eu que eu só estou falando de gente fraquinha, né? Só de gente... Aí eu trago menos nosso, o Cazuza. Sempre que eu penso em TDAzão, eu lembro dele.
E a própria música dele, Exagerado, né? Conhecem? Exagerado é o perfeito TDA. Porque quem assistiu um filme que não denota exatamente como foi a vida dele, ilustra somente um pouco, mas quem já viu, quem conhece um pouco da história dele, sabe. O TDA, ele tem um desejo, uma compensação imediata. Ele quer viver o hoje, amanhã depois pensa. Né? Viver sempre o máximo do prazer. E a questão da compulsão, né? Que é um fator de risco aí importante nesses jovens. Por isso nós precisamos tratar das crianças. Então o Cazuza era um TDAzão que tinha uma compulsão, né, por droga, uma coisa comum, como eu falei, o uso e abuso de drogas. Eles começam a usar de brincadeirinha. E logo depois isso vira compulsão. E aí essas doses vão aumentando. Quer dizer, tanto o James Dean quanto o Cazuza, talentos desperdiçados tão precocemente, né? Tão jovens. Bem, eu poderia falar de outros aqui. Poderia falar de Ford, né? Pai da indústria automobilística. Poderia falar de vários outros, mas por hoje fica, né, só esses. Só para vocês perceberem aí como acontece esse funcionamento TDA, né? E para terminar, gente, olha, vários fatores, várias condições na escola, na família e na sociedade é que vão determinar o sucesso ou o fracasso escolar, o sucesso ou o fracasso na vida dessas pessoas. Então, acho que, desculpa, isso não estava no protocolo. Então, desculpa, sim, se muitas vezes eu fui aqui incisiva, bem TDA que sou, né? Muito intensa, bem TDA que sou, mas assim, levando com muito amor, com muita vocação, tudo isso que eu faço, né? Porque, como eu digo sempre, o nosso ofício também é vocação, e tem que ser. Tá bom? Obrigada. Desculpa aí. Muito obrigada, por favor, pode permanecer aqui no palco. E nós vamos então convidar a professora Cláudia Mello, que também é integrante da Divisão de Educação Inclusiva, para entregar uma lembrança do município para a professora Juscelia. Muito obrigada pela grandiosa informação. E nós vamos agora fazer uma rodada rápida de sorteio. Nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro momento. E aí eu gostaria de pedir aqui alguém da comissão, da coordenação, Francisco, professor Francisco, professora Lúcia, para, por favor, estar me ajudando aqui, para a gente não ficar assim, só um fazendo sorteio. À tarde nós teremos também grandes momentos, né? Serão divididos em 3 momentos à tarde, 2 palestras e uma apresentação grandiosa também. Então, professor Francisco, por favor, você pode tirar o número? Professor Francisco, você pode, por favor, tirar o número? E aí você vai olhar na sua pastinha o número, tá bom? Agradecemos também a presença do município de Rio das Ostras, presente também. Agradecemos aos departamentos da SEMI, DEPAI, DEPOC. Agradecemos também a presença da APAI aqui conosco, muito obrigada. Agradecemos em nome da Secretaria de Educação. E o primeiro número é 131. 131 está presente. Oi, que bom, por favor. Uma hora eu vou em casa. Se eu for em casa, eu quero falar.
nossos aplausos para o professor. Próximo. Orientadora educacional, ainda não é sorteada, tá? Orientadora educacional Rosane Silva. Seu esposo comunica que já está aguardando. Ó. Legal. Que chique. Número 239. 239. Olha, ele fez questão de dizer, por favor, avise que eu estou aqui. Olha, que nós cumprimos o que prometemos. 239, está presente? Próximo. 239. Eu não vou sair, tem que ser alguém do meio. Olha, você. 239? Peraí, eu vou parar. Próximo. 223. 223. Oba, que legal. 223. Mais um. Tá aqui, caí aqui, fiquei. Muito bem. Professora? Supervisora do município? Oh, muito bem, parabéns. Número 196, está presente? 196. 196. Oh, legal. Gente, olha só, nós vamos dar agora 10 minutinhos, se vocês quiserem tirar alguma dúvida com a professora Jocélia acerca do tema, ela vai estar aqui disponível. Professora, parabéns. Então, quem tem ou quem gostaria de fazer alguma pergunta, ela está disponível para receber. Oi? Tá bom? Para responder naturalmente. Agradecemos também a participação do DAPED aqui conosco, né? A nossa amiga que está perguntando se aquele adulto que teve uma infância, não é isso? Uma coisa rápida, tranquila, uma adolescência, mas que na vida adulta ele pode ter uma hiperatividade mental? Sim, sim. Né? O TDA predominantemente desatento, ele não vai apresentar esses sintomas de hiperatividade e impulsividade. É aquela criança, aquele adolescente que vive no mundo da lua. Essas crianças, né, esses alunos, não causam muitas preocupações na escola, né? Mais com relação a questões pedagógicas, dificuldades pedagógicas. Sim. Sempre saiu bem na escola, sempre teve sucesso no modo geral, na profissão, concursos, mas a cabeça ele projeto você terminar, não consegue aquela calma mental. Olha só. Então é importante também dizer que nem todos os quadros, nem todos os transtornos vão obedecer a todos os critérios que estabelecem o transtorno, que fazem, que fecham o diagnóstico. Então nós podemos encontrar várias pessoas com traços TDA, sem atender a todos os critérios, tá? Então nós falamos que são pessoas com traços TDA, tá? Ele tem alguns traços, alguns sintomas, mas, por exemplo, ele não tem agitação, não tem essa instabilidade na atenção, não é muito grande, mas ele tem traços de TDA, tá? Mais alguma pergunta? A amiga queria falar e eu acabei deixando de falar. Mais uma ali em cima. Os médicos que fibromialgia é a doença do século XX. A atual doença não tem
do século XXI. É. na idade jovem, fibromialgia, que é uma condições geradas pelo excesso de ansiedade e tomam principalmente a mitriptilina. Sim. E o remédio ao longo dos anos também termina no É preciso terapia coadjuvante, né? Então, assim, gente, esses quadros, né, de compulsão, fibromialgia e outros quadros que, na verdade, vêm associados a transtornos de ansiedade e depressão. Tá? Então, são sintomas secundários ao quadro principal. Então, é muito comum, nós não falamos de comorbidade, né, de quadros associados, é muito comum, assim, questões, problemas emocionais associados ao quadro. E a fibromialgia é uma delas que pode ocorrer. Tá? Assim como anorexia, assim como compulsão alimentar também pode ocorrer.